Oi, quarto ano, tudo bem? Ó, estão se cuidando, quero saber, hein? Vim aqui toda produzida, olha, só para contar uma novidade para vocês. Eu tô sabendo que vocês têm que ler o livro paradidático O Sabiá e a Girafa. Olha, quem vai ler esse livro junto com vocês? Quem? Eu. Mas vai ser daquela maneira que eu produzo as minhas aulas. Vocês vão ver as imagens das páginas e vão ouvir minha voz, ok? Ouçam e acompanhem o vídeo quantas vezes vocês quiserem. Leiam bastante, a história é muito legal, tá? Então eu espero vocês e um beijinho. Vamos à leitura? Então, amores, vamos à nossa leitura, né? Vamos conhecer um pouquinho mais do nosso livro. Bem, a capa do nosso livro é essa. Nela, nós temos o nome do autor, do ilustrador, que no caso aqui é a ilustradora, o título, os personagens e o nome da editora. O autor do nosso livro é o Léo Cunha. As ilustrações, que são os desenhos e as pinturas, ficou por conta da Graça Lima. O título nós já sabemos que é o Sabiá e a Girafa. E a editora já é uma conhecida nossa também, que é a FTD. Eu vou lá na última página, aqui. Vocês podem ver que o livro é bem pequenininho, né? Ele contém 41 páginas, então é bem pequenininho. Na contracapa, na parte de trás do livro, nós temos a sinopse. A sinopse, ela é um resumo da história, ou até mesmo uma introdução. É ela que nos faz sentir vontade de ler. Através da sinopse, a gente pode conhecer um pouco da história, né? E aí acaba se sentindo mais atraído por isso. Então, eu vou ler a nossa sinopse. Sabia que o sabiá sabia assobiar? Assim começa esta história de um sabiá e de uma girafa. O sabiá não sabia voar. A girafa, muda, queria desemudecer. Soltar palavras no vento, cantar, encantar. Um dia, essas duas histórias se encontraram. E aí é o que nós vamos saber como essas duas histórias se encontraram. Vamos voltar lá no início. É assim, gente, porque o livro, né, ele está digitalizado, ele é um arquivo, um PDF. Então, por isso que eu tive que ir lá na última página. Aqui é a página logo depois, né, da nossa capa do livro, com essas ilustrações aqui, de um cajueiro, um pé de caju, que é o que liga os nossos personagens da história, como nós vamos saber. Aqui é bem parecido com a capa, só não tem os personagens, mas ela nos traz duas informações. Que esse livro é a primeira edição dele, é a primeira vez que ele foi lançado, onde ele foi lançado e o ano, né? Então, ele foi lançado lá em São Paulo no ano de 2012, tá bom? Essa página aqui são as informações da editora, de quem colaborou para a edição desse livro, tá? Que são muitas pessoas que participam. O nome da editora, ela representa todas essas pessoas, tá? Então, aqui é a dedicatória do autor, é a quem ele escreveu esse livro. Aí ele diz que é a Vá e a Caró, aos meus pais, aos meus padrinhos literários, Fanny, Silvia, Tato e Edmir. Então, nós agora vamos conhecer a história do sabiá. Sabia que o sabiá sabia assobiar? Dizia o meu avô. Sabia que o sabiá sabia voar? Avoa, voa, voa. E de ave ele entendia. Mas o sabiá da minha história não sabia voar. Assobiar ele sabia, mas por mais que ele batesse as asas, o sabiá não subia. Avoa, só, voa. O pobre não decolava. Pulava lá do galho, aterrissava na bacia. Não desistia o sabiá. Saltava, caía, pulava, caía, tentava, caía. Sabiá na bacia. À toa, só, à toa.
Todo mundo até ria, mas no fundo já sabia. O sabiá não sabia voar. Vivia a assobiar seu apetite, comer o ar, caber no ar, passar por cima das casas, das ruas, das gentes, do medo. Passar de passarinho, passear devagarinho, sem pra onde nem caminho. À toa, a esmo. Só queria mesmo a voar. Sonhos também havia. Asas arranhando a barriga das nuvens, voos atravessando a manhã vazia. Mas entre os trapaços da brisa, o sabiá não saía. Assobiava que eu nem te conto. Antes o canto de tenor, a cor da noite escura. Depois o canto de temor, a dor da falta de altura. Cantava que eu nem te canto, o sabiá desencantado. Dias de sonhos rasantes, noites de sono arrasado. Mas ele, ressabiado, teimava em assobiar. Do ré mi fava macio, no galho ou na bacia, o desejo de avoar. Um dia, o sabiá dizia, um dia eu consigo voar. Agora, vamos conhecer a história, a girafa. Girafa, o meu avô não conheceu, nunca teve o prazer, não foi apresentado. Mas o velho, deitado, dizia, filho de peixe, peixinho é. Isso vale para os outros bichos. Girafa também é sempre igual. Nada fala, tudo espia, sem um pio, sem um fio de voz. Só em riso e pensamento, ironiza o mundo no andar de baixo. Mas a girafa da minha história era muito diferente. A muda queria mudar, não o mundo, mas a vida. Queria enganar o silêncio que lhe esganava a garganta. Queria encolher a dor de não escolher as palavras. Queria desemudecer. E não bastava soltar umas palavras no vento. Também sonhava em cantar. Sonhava em cantar o dia, molhar as tardes de poesia, melar o canto da noite com doce melodias. Prestava atenção no trovão, no temporal, na ventania. Tentava imitar o azulão, o rouxinol e a cotovia, mas a voz não derramava. Então reclamava baixinho, para que tanta altitude para cantar só o passarinho? A girafa andava injuriada, andava toda a cidade do alto dos seus andares, adorando a paisagem, mas ficava na saudade o canto de homenagem. Um dia, jurava a girafa, um dia eu consigo cantar. O sabiá e a girafa. O encontro se deu por acaso. Por acaso, o Deus dos encontros. O sabiá resolveu chorar no alto de um pé de caju. A girafa se lamentava no baixo daquele pé. Uma árvore muito esquisita, mas desgosto não se discute. Estavam os dois ali, os dois no mesmo pé. Ela vendo o que não cantava e ele cantando o que não conhecia. Ele queria saltar nas alturas, ela sonhava assaltar partituras. E a dupla melancólica, ou foi a tal natureza, tratou de cruzar os caminhos. A sabedoria do vento mandou o sabiá para o espaço, para ver se ele avoava, para ver se acertava o compasso o sabiá voado. Mas ele caiu de cabeça na cabeça da girafa. Silêncio. Sabiá assustado. Contudo, depois do susto, o coitado gostou do que viu. Cada passo da girafa passeava ele no céu. Cada girada de pescoço, um horizonte descoberto. E ele recomeçou a cantar. A girafa ficou fascinada. Aquela voz afinada soltou sua cara amarrada.
desfez a careta enfesada. Ofereceu, então, moradia ao dono de tal melodia, de canto tão doce e terno, e o canto do sabiá virou seu canto eterno. O sabiá ficou morando na cabeça da girafa, a girafa namorando o canto do companheiro. Minha história acaba aqui, mas a dos dois continua, sem plateia nem juiz, depois do final feliz. Que linda história, meus amores! Eu adorei conhecer. Então, eles se encaixaram, ele viveu com ela, ele com o canto e ela com a altura. Ela ofereceu para ele a altura, para ele poder ver tudo bem lá do alto, e ele ofereceu para ela a melodia do canto dele, conviver todos esses dias. Então, cada um viveu a sua maneira, desse jeitinho, os dois juntos. Bem, aqui essa página, ela traz algumas palavras sobre o sabiá e a girafa. Essa é a primeira edição, como eu disse para vocês. E esse livro ele recebeu uma crítica boa, várias críticas, né? E aqui são algumas dessas críticas. A primeira diz: esta fábula é contada num texto muito trabalhado, em que as frequentes aliterações exibem a sonoridade do idioma e estimulam o leitor a brincar com palavras. E isso acontece mesmo, né? E aí são várias outras críticas, até sobre o autor mesmo, né? Agora nós vamos conhecer um pouquinho do autor. Quem é Léo Cunha? Aí ele vem dizendo: sou fascinado por fábulas como A Cigarra e a Formiga, de La Fontaine, e os livros mais recentes, como O Peixe e o Pássaro, de Bartolomeu Campos de Queiroz, O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá, de Jorge Amado. Em todas essas histórias, uma dupla de bichos bem diferentes se encontra e descobre laços inesperados, afinidades, harmonias. Em O Sabiá e a Girafa, tentei me alinhar a essa tradição. Quis também fazer um texto em que a prosa alimentasse a poesia e vice-versa, num tipo de simbiose parecida com o que acontece com os personagens. As lindas ilustrações de Graça Lima casaram muito bem com essa ideia. Publicado pela primeira vez em 1993, O Sabiá e a Girafa até hoje é um dos meus xodós. Desde então, já publiquei mais de 40 livros, sendo pelo Quinteto, Lápis Encantado, e pela FTD, Manual de Desculpas Esfarrapadas, Sorte Grande, Vendo Poesia e Ninguém Me Entende Nessa Casa. Para conhecer mais o meu trabalho, visite meu site leocunha.jex.com.br. É uma boa opção para vocês pesquisarem, né? Tenho outros livros do Léo Cunha, que é um grande escritor. Agora, quem é a Graça Lima, que é a ilustradora do nosso livro? Nasci no Rio de Janeiro, num bairro da Zona Norte chamado Grajaú, onde tem uma reserva florestal que foi meu primeiro aprendizado de observação. Sempre adorei olhar bichinhos nas árvores, nas gramas e desenhar. Comecei a trabalhar com desenho muito cedo. Com 14 anos, recebi o prêmio de melhor projeto de carnaval entre clubes da cidade do Rio de Janeiro. Trabalhei como professora do ensino fundamental até concluir o curso de comunicação visual na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Trabalhei no escritório do Ziraldo, olha que interessante, desenvolvendo produtos maluquinhos, e lá conheci Roger Mello. Mais tarde, com a Marina Massarani, criamos a firma Capa Dura em Singapura. Fiz mestrado em design na PUC, também no Rio, e finalizo o doutorado em artes visuais na Escola de Belas Artes da UFRJ, pesquisando ilustradores do início do século XX. Ilustrei mais de 100 livros. Eles já viajaram pelo mundo em expedições e catálogos e ganhei vários prêmios. Tenho 2 filhos, o Gustavo, que nasceu no mesmo ano que fiz o Sabiá e a Girafa, e agora tem 18 anos, e faz rap.
E a Letícia, que tem 15 e adora desenhar, fotografar e filmar. Ah, e esquecendo. Tenho também a Pretinha, que é uma cachorra que acha que é gente. Abre porta e canta. Olha essa Pretinha, gente. Ai, eu quero essa cachorra que abre porta e canta. Então, a nossa última página, que é o sabiá no focinho da girafa e a sinopse. Nós ficamos por aqui. Leiam bastante, pratiquem bastante leitura. Além de ser um hábito muito saudável, traz muito conhecimento, tá? Não esqueçam de responder as questões, tá bom? Um beijinho e até!